E para comentar sobre esta tragédia envolvendo o avião da Voipaz, recebemos agora ao vivo o comandante Dioci José Ribeiro Filho, experiente piloto de aeronaves, helicópteros e também inspetor de manutenção de jatos e hélice. Comandante, seja muito bem-vindo aqui no Brasil News. Muito boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tirando, infelizmente, essa tragédia, assolando o nosso país. Essa aeronave, comandante, ela é pequena, muito se fala da questão da segurança. É uma aeronave segura? Essa aeronave, o ATR 72500, ela é um consórcio de fabricação que foi feito com a França e a Itália, tá? Eles fizeram o ATR 72-200, 500 e 600. Esse equipamento, ele é equipado com 2 motores Pratt & Whitney, que é um motor canadense, uma fábrica respeitadíssima no mundo. É um motor que ele equipa vários modelos de aeronaves, tanto da executiva quanto da própria comercial. É um motor conceituado, que já tem muitos anos no mercado. E as hélices que foi colocada nesse equipamento é fabricada pela Hamilton Standard, uma fábrica conceituadíssima na parte de hélices. Então, assim, eles ajuntaram, vários equipamentos para montar uma máquina muito boa. Então, assim, não é um equipamento ruim, é um equipamento que ele foi projetado para fazer voos de etapas curtas, operar em pistas até 1.600 metros com toda a sua carga, combustível, e eu acredito que foi uma fatalidade muito grande, como qualquer máquina está cabível de ter alguma parte de equipamento que para de operar ou alguma coisa assim, devido a condições climáticas, ao qual o equipamento não está preparado ou não foi preparado para, no momento o piloto não acionou, deixou despercebido, Então, foi uma grande fatalidade, porque esse equipamento tem um sistema de de-ice, existe de-ice e anti-ice, Esse aí ele infla e desinfla. Então, é um equipamento assim que seguro. É seguro, conceituadamente seguro. Foram fabricados mais ou menos em torno de mais de 1.500 equipamentos disso no mundo voando. Ele voa na Europa, voa nos Estados Unidos, na Ásia, Então ele faz trechos curtos, E ele opera em lugares que alguns jatos de Boeing, que têm uma capacidade aí acima de 50 toneladas, não consegue ir, E ele tem 23 mil quilos de peso, Então, ou seja, é um equipamento que é bem versátil, Comandante, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui em nosso jornal e a sua disposição em conversar ao vivo sobre um assunto complicado, porque a explicação de um acidente de proporções como este é muito difícil, Eu imagino que acidentes de trem, acidentes rodoviários, eles, seguem uma... Agora, acidente de avião... Procura-se explicações o tempo todo, Eu não sei exatamente o que tem o turbo-hélice a ver com isso. Eu me recordo do Bandeirante, nos final dos anos 70, anos 80. Inclusive, era motor Pratt & Whitney. Você se lembra? Lembro do Bandeirante. Embraer. Fabricado pela Embraer. Projeto Osiris. Tivemos alguns problemas com o Bandeirante, Aquele acidente fatal do pessoal que ia para Petrobras, numa estação da Petrobras em pleno mar. Os jornalistas foram lá para fazer uma reportagem sobre um acidente que tinha sido provocado e o avião que os levou também caiu, matando todo mundo. Quer dizer, o turbo-hélice, de um aspecto geral assim, ele é mais perigoso que um jato puro? O turbo-hélice, cada avião ele tem a sua finalidade de uso, certo? No quesito jato puro, o jato ele é mais seguro do que o turbo-hélice. E o turbo-hélice é mais seguro do que o convencional. Aqueles aviões antigos, DC-3, Douglas... É convencional, que são motores... o Douglas era radial, motor convencional, que é motor a gasolina. O turbo-hélice ele é um motor que ele é a querosene, certo? No caso, esse motor é um motor Pratt & Whitney, feito no Canadá, com 3 estágios axial, Ou seja, um motor muito conceituado, é um motor que é respeitadíssimo no mundo da aviação, no mundo inteiro.
com as hélices Hamilton Standard, porém, ele tendo as manutenções, todas que é previsto, de acordo com o fabricante, é um motor que não dá problema. Isso se referindo ao jato puro. Ao jato puro. A grande diferença entre o jato puro e o turbo-hélice são exatamente as hélices. É que o jato puro, ele assim, o próprio fan já é conectado no motor dentro e ele tem uma potência diferenciada, ele tem um sistema diferenciado, né? E as hélices, né? O turbo-hélice, ele tem um redutor, que é uma gearbox, que é um setor de engrenagem, que faz diminuir a rotação do motor que ele está ali em alto giro para as hélices que vai até 3.000, 2.700 giros. Né? A diferença para nós leigos é que o turbo-hélice ele voa mais baixo que o jato puro. Isso aí envolve questão de segurança? Envolve questão de diferencial de pressão, certo? Diferencial da cabine, sistema do avião, ou seja, a partir do momento que você sobe com a hélice, ela começa a perder a sua força no avanço aerodinâmico que existe, porque ela funciona como um parafuso, certo? Ela vai funcionando como um parafuso. E a partir do momento que você vai subindo e mudando a altitude, certo? O ar vai ficando mais rarefeito, menos denso. Não tem tanto ar para mover esse parafuso. Exatamente. Que você fala. Então, e esse equipamento ele estava a 17.000 pés, certo? O teto de serviço dele é 25.000 pés. Então, ele estava... Vamos falar em metros. 20.000 pés seria o quê? Cada 1.000 pés é 300 metros, certo? Então, ou seja, ele estava num nível confortável para o motor. Ele estava... Alguma pane daria tempo dele chegar até o chão? Olha... Aproveitando isso, comandante, você disse que ele é seguro, certo. Uma aeronave segura, né? Partindo desse princípio, claro que vai ter a investigação do CENIPA, o relatório inicial, né, preliminar deve acontecer em 30 dias, mas, na sua opinião, experiente piloto, quais são as probabilidades mais possíveis, né, de ter acontecido esse acidente? Há uma grande probabilidade dele ter perdido o AirData. O que é o AirData? O AirData é um equipamento, tá, que ele pega a pressão dinâmica do ar, que marca a velocidade para ele, juntamente com a pressão estática, certo? E que faz o cálculo de diferencial de pressão dinâmica e estática e passa para ele a informação da velocidade em que ele está, certo? E esse computador é que manda para o piloto automático, certo? Para o piloto automático manter o avião em atitude. Então, se você perde o AirData do equipamento, vamos supor, ele pode ter perdido o AirData pelo sistema ter congelado, certo? Então, ou seja, o equipamento, ele tinha que aumentar, de repente, o sistema de aquecimento dos pitot, de tudo. Se tem equipamento que você consegue aumentar, tem equipamento que você não consegue aumentar. E se dentro desse momento, certo, que ele fez um pedido de descida, tá? Ele pediu descida, então, normalmente, o piloto, quando ele perde descida, já começa a preparar o equipamento para descida. Você começa a reduzir o motor, você começa a preparar o equipamento. Aí o controle pediu ele para aguardar para descer, certo? Porque estava 2 equipamentos passando por baixo dele naquele momento. 2 aviões próximos. 2 aviões próximos ali e segurou, né? Mas se ele fala que ele está em condições de gelo, que se ele pede, que ele não pediu nenhum tipo de emergência, certo? O controle, automaticamente, ele vai atender isso, porque você está num espaço cabível de meteorologia, cabível de tudo, né? Então, tem mudanças bruscas. Então, aí ele pediu, né, para poder fazer a descida, ele deve ter preparado o avião para fazer a descida, deve ter feito algum tipo de redução, e na hora que ele entrou nessa temperatura de gelo severo, certo? O AirData dele congelou, e deveria ter congelado naquela velocidade que ele estava. E aí ele não percebeu que o avião foi perdendo a velocidade. Quando ele viu, certo, o avião ele entrou em stall. Não tem tempo dele pedir socorro, mudar o transponder para emergência, não existe esse prazo. Cada décimo de segundo é muito importante, porque ele foi tentar recuperar o avião. Não tem tempo, porque o avião estolou, ele não teve nenhuma mensagem do próprio equipamento que estava estolando. A imagem é impressionante, ele cai com tudo. Cai igual um tijolo, porque ele perdeu a sustentação, porque o que faz o avião voar é o diferencial de pressão entre o intradosso e o extradosso da asa.
Então, o ar ele passa com mais velocidade, com menos velocidade no intradorso e mais velocidade no extradorso. Essa menor velocidade que passa aqui faz o sistema dar sustentação na aeronave. Ele dando essa sustentação, a aeronave voa. Quando você iguala essas duas pressões, o avião cai no vácuo, porque ele precisa de velocidade para poder ter essa sustentação. Então, ele não percebeu que foi perdendo essa velocidade, porque ele não teve indicação, aconteceu alguma coisa que ele não teve indicação, porque a máquina também ela é cabível de falha, apesar de que nos aviões tem 2 sistemas de tudo, mas é cabível de ter essa falha. Então, ele perdeu. Na hora que ele viu, o avião já estava estolando, então não teve tempo de ele pedir socorro. Ele foi tentar. Seria caindo. Ele perdeu a sustentação. Então, o que é estolar? Estolar, no termo de aviação, é perder a sustentação, certo? Igual, às vezes, você está no carro, chegou um momento de você passar da primeira para a segunda. Aquilo ali é o stall da segunda. Se você não passar, o seu motor vai explodir. Se você está dirigindo, certo? Se o seu velocímetro não funciona, você não tem noção se você está a 50 ou se você está a 120. Você perde isso. Então, você não tem. Você precisa ter um parâmetro de indicação de velocidade para você ter noção da velocidade que você está. Então, ao ele perder o AirData, certo? Mesmo que ele esteja navegando via GPS, e o GPS às vezes pode ter dado que a velocidade dele caiu, ou ele pode ter achado que foi alguma perda de satélite, perdeu porque os instrumentos estavam dando a velocidade de cruzeiro que ele estava, mas na realidade ele não estava, porque o sistema pode ter congelado. E na hora que ele viu, já foi no stall. Então ele foi socorrer o avião. Comandante, a gente vai para um pequeno... Isso é uma hipótese, né? Uma das hipóteses, né? A gente vai para um pequeno intervalo e, na volta, a gente conversa mais com o comandante Diossi sobre essa tragédia que aconteceu em Vinhedo, no interior de São Paulo. De volta já.